falando sobre o teu livro, o que te levou você a escrever ele? Conta um pouquinho para nós. Vamos lá, a história do meu livro é o Café dos Nobres, né? Ele é um Uhum. devocional. Contar um pouco do dinamismo dele, né? Eu, de fato, fiz uma pergunta que tu mencionou para mim aqui, disse, como que Deus vai transformar a minha vida, né? O que que Deus tem para mim? Porque sempre que tu se aproxima do reino, tu começa a compreender isso, que Deus tem um propósito. Você mencionou isso aqui antes, né? Deus tem um propósito para mim. Deus quer que eu faça algo diferente. E eu tava, né, entre 2022 e 2023, eu faço os devocionais, né, quase todos os dias, e eu sempre postava no meu Instagram uma mensagem. Eu interpretava aquele versículo e postava uma mensagem lá no Instagram também para influenciar a vida das outras pessoas, trazer uma palavra diferente. E recebia muito feedback ali dessas, captei o insight que tu tá colocando. Falar algo sobre aliança, sobre projetos, sobre negócios, sobre a transformação emocional, né, no meu devocional. E aí eu salvava aqueles stories nos meus destaques. Então, durante o ano de 2022, 2023 e 2024, eu estava postando ali. E aí eu cheguei, um dia eu fui viajar, né? A gente foi para Bento Gonçalves, eu e minha esposa, e a gente tá voltando de Bento Gonçalves, na serra que a gente tem ali na serra de Bento mesmo. Eu olho para aquele cenário, era o entardecer, nunca me esqueço até hoje. E eu estava dirigindo e eu olho para aquele entardecer e eu faço exatamente uma pergunta: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sei que tem algo diferente. E o Senhor promete que tem algo diferente. E eu quero algo diferente. E aí Deus coloca uma palavra. Olhando aquele pôr do sol, nunca me esqueço da imagem até hoje. Ele coloca uma palavra sobre o meu coração que se chama nobreza. Nobreza. E eu fiquei com aquela palavra, nobreza, sabe? Aquilo lá não fazia sentido para mim, sabe? Naquele momento não fazia sentido para mim. É nobreza. Ok. E eu fiquei com aquela palavra. Voltei para casa e fui para onde? Para a Bíblia. O que, que a Bíblia fala sobre nobreza? E aí eu vou para Isaías 32:8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na nobreza perseverará. Mas o nobre projeta coisas nobres e na nobreza perseverará. Ok. E aí eu fui rodando o meu Instagram, eu começo a olhar aqueles stories. E eu pego um caderno e começo a escrever. Vou fazer do insight que eu tinha, eu comecei a escrever no meu caderno. Tem essa folha guardada até hoje. E eu começo a olhar aquelas escritas, né? Aqueles insights, aquelas ideias. E eu falei, tá, isso aqui encaminha para onde? Se eu masterizar tudo isso, como que eu posso definir isso? E aí eu chego para prosperidade. Ok, e aí eu vou estudar sobre prosperidade. O que é prosperidade dentro do reino de Deus? Se chama crescimento. Tudo aquilo que Deus confiar em ti precisa crescer. É isso que eu compreendi sobre prosperidade. Tem a ver com finanças? Tem a ver com finanças. Ok. Tem a ver com relacionamento? Tem a ver com relacionamento. Mas sempre há uma intenção de crescimento. Então, eu acredito que tudo aquilo que Deus confiar em você precisa crescer. Certo? Você precisa ser bom gestor para que aquilo possa crescer. E eu falei, tá, mas e o que é o contrário de prosperidade? Eu chego na mentalidade de escassez. Então, os meus devocionais, eles são masterizados e eu começo a escrever. Eu escrevi o livro em 90 dias. Então, digamos que os estudos eles duraram esse período que eu falei para você, mas eu masterizo e escrevo o livro em 90 dias, em devocionais. Otávio, por que é devocional? Porque ele tem um insight muito direto. E eu queria que esse devocional as pessoas tivessem contato mais tempo com ele. Então, são 30 devocionais, 30 dias que têm um único objetivo: te mostrar um caminho para crescimento. Mas, talvez aqui seja um ponto de escassez que eu estou praticando hoje, mas eu tenho uma transformação para mim chegar no meu crescimento. Então, aqui dentro do livro eu falo sobre alianças, aqui dentro do livro eu falo sobre essa questão emocional, aqui dentro do livro eu falo sobre as oportunidades, construção de negócios. Eu trago um pouco dessa mentalidade que vai levar para um crescimento dentro de todas as escalas da nossa vida, né? Uhum. E a pessoa terminando hoje, qual que é o que tu queria que ela tomasse a decisão ou ela sentisse depois que terminar esse devocional? Qual? Não vou falar o que eu falo. Eu vou falar o que os leitores falam. E o que eu recebo de feedback. O primeiro feedback que eu recebo hoje da leitura do meu livro é: cara, eu compreendi que eu preciso me aproximar de Deus. Esse foi o maior feedback que eu recebi até hoje. Então, eu acredito que há uma intenção por trás disso. Que eu me aproximo mais de Deus. Isso é os leitores que falam. Segundo, o que eu ouço mais? Esse cara, eu compreendi que eu estava com o meu comportamento um pouco equivocado.
Então, eu mudei o meu comportamento para chegar nisso. E terceiro ponto, que eu achei mais incrível, é que as pessoas mencionam que elas deixaram muitas oportunidades por desconfiar da capacidade delas de construir aquilo. Então, eu acredito que esses são os 3 pontos, né? Mas o que eu mais, cara, eu compreendi que eu tive que me aproximar mais de Deus a partir disso. Né? E é fantástico receber esse feedback, porque, de fato, eu escrevi com a intenção, né? Olhando lá, entendendo a nobreza, por isso que se chama Café dos Nobres, tá? O café é um sinônimo de tempo, né? Eu vou tomar um café. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, né? E dos nobres é para que esse devocional, então, ele leve você a uma transformação da nobreza, né? Então, esse é o objetivo e é o que eu mais ouço dos leitores.